Temos alguns minutinhos aqui para o pessoal poder conectar. Desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação. Hoje estamos com uma participação especial da Multisys, nossos patrocinadores. Esse é um projeto que ele faz parte do Mix de Aprendizado, uma iniciativa da Soban, que contam com alguns patrocinadores além da Multisys. Então, temos a Lucatec, acho que o Lucas aqui representando, o pessoal da Lucatec presente, muito obrigado. Pessoal da APPro, Siga 2R, acredito que o Ricardo esteja por aqui também, a VucaFlex, então, nosso agradecimento a todos os patrocinadores. E hoje vamos seguir com um bate-papo especial, um assunto bastante importante aqui para todas as empresas, não somente reformadoras, mas também as revendas. Agradecer Zanoni, Camila, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Oi, Mônica. Bom que você está aqui. Ótimo. Já mandou no chat aqui. Querida. Bom. Tudo bem, Mônica? Tudo jóia, Ju, graças a Deus. Que bom. Pessoal, só um aviso também, todas as nossas palestras, jornada jurídica, jornada técnica e comercial, esses conteúdos, eles ficam gravados, posteriormente nós editamos, deixamos os melhores momentos armazenados lá no nosso canal no YouTube, e posteriormente vocês podem sempre acessar esses conteúdos. Então, essa palestra está sendo gravada, e assim que editada, comunicamos a todos vocês. Acho que é isso. Richard, não sei se você tem algumas palavras também. Não, apenas agradecer ao Zanoni e à Camila pela oportunidade de dividir com a gente alguns conhecimentos, algumas informações, e mais uma vez agradecê-los pelo patrocínio também aqui junto à Soban. E boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, a gente que agradece, imagina. Maravilha. Camila, Zanoni, fiquem à vontade. Então, tá bom. Bom, boa tarde, pessoal, né? Tem vários rostos conhecidos aí, né? Alguns nem tanto, alguns já não me veem há alguns dias também, né? Eu sou o Zanoni da Multisys, a Camila, que faz a gestão de toda a nossa operação, e a gente gostaria de agradecer o feito pela Soban para vir para esse bate-papo, né? Além da presença de todos vocês aí que estão disponibilizando o seu tempo para a gente conversar sobre alguns aspectos da parte de reforma, de revenda, enfim, ok? Bom, nós, enquanto Multisys, a gente existe há mais de 25 anos trabalhando exclusivamente no setor de reforma e de pneus, né? É um tempo relativamente bom, né? A gente começou na época de 90, e naquela época ainda o pessoal pegava o preço da borracha vezes 1,6 e fazia um negocião para ganhar dinheiro. Era assim, né? A gente ainda pegou essa época. E de lá para cá, muita coisa mudou. Mudou bastante. Então, o que a gente notou ao longo desse tempo? Que as operações, elas se tornaram mais complexas. Mais necessidades, mais desafios, etc. e tal. Demanda de mercado, maior especialidade no setor, concorrência, margem apertada, mudanças fiscais, entre outras muitas também, assim como a própria questão de tecnologia, também empurraram as aplicações de software e outras das empresas para um outro patamar. E o que a gente notou ao longo do tempo, né? Que lá atrás, enquanto era para emitir a nota fiscal, o boleto, e tirar um relatório de cobrança ou de pagamento, né? Outras tarefas, gradativamente, que eram manuais, elas passaram a ser automatizadas, né? Então, surgiram os adventos primeiro com as primeiras automações de chão de fábrica, com aqueles terminaizinhos, né? Que foram se modificando, e mais recentemente, não tão recente, né, que já fazem mais de 10 anos, as aplicações mobile, né, feitas para celular, né? E o que a gente também notou ao longo do tempo, né? Que o que a gente tem hoje é uma infinidade de dados armazenados. Tem muita coisa. Hoje a gente consegue fazer rastreamento e controle, isso, enfim. Mas a gente tem uma quantidade enorme de dados. E o desafio qual?
Pô, o que nós vamos fazer com eles? Então, o que a gente pensou? Né? Disse assim, não, vamos reunir a nossa equipe, vamos conversar com o pessoal e a gente entender em vários locais onde a gente já executa um trabalho há um determinado tempo, e a gente entender o que a gente tem visto que esse pessoal faz, né, que traz um resultado que a gente considera positivo. Isso do enfoque nosso do setor de tecnologia, né? Porque o que a gente quer trazer é a nossa visão para o negócio de vocês, né? Visando enriquecer o conhecimento e trazer novas provocações, novas sugestões, etc. e tal, né? Então, a gente reuniu o pessoal, fez essa enquete internamente e chegamos à seguinte conclusão. Isso. Operação inteligente baseada em dados, né? Então, é a gestão. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra do Richard no início dessa semana, porque no dia eu não tive presente, e a gente encontrou muita sinergia lá em tudo que você falou, Richard, também. É uma parte aqui que eu faço, mas tem muito a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente fala todos os dias com os clientes nossos. Mas, enfim. Então, dentro desse contexto, a gente resolveu separar, né, em 3 pilares de utilização. O que a gente notou nesses locais, nessas empresas? 3 parâmetros principais. O primeiro, a eficiência operacional. A segunda, a parte de gestão. E, por último, não menos importante, tá? A utilização dos indicadores. É isso, tá? Então, eu vou convidar a Camila para fazer a apresentação dos próximos itens aqui e a gente vai conversando na sequência. Então, obrigada. Boa tarde ao pessoal que entrou aí agora, que a gente não conseguiu falar antes. Então, pensando nisso tudo que o Zanoni trouxe para a gente, no caso, a gente vai começar aqui com esse primeiro pilar, que é a eficiência, né, operacional, só que a gente quer começar ele falando já da base, porque, assim, não adianta nada eu ter um dado também incorreto, então eu preciso ter esse registro dos dados, eu preciso que esses dados sejam corretos e eu também preciso de uma comunicação eficiente. E aí, como que esse dado pode me ajudar, né, nesse primeiro momento? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar e deixar claro é essa parte desses cadastros completos. Então, tanto o cadastro de cliente, quanto o cadastro de produto ou de serviço, porque, assim, para além da parte da emissão de documento fiscal, que é uma coisa que vai dar uma travada ali se você não tiver os dados corretos, você também precisa segmentar melhor os seus clientes em relação ao tamanho, para você entender o potencial. Você precisa ter o registro de região para você conseguir elaborar rotas, né, mais assertivas para os seus vendedores. Então, são dados que também, para depois, quando a gente for fazer, que eu falo ali mais para frente de uma sugestão de compra e tudo mais, você precisa ter esses dados corretos e também lançá-los corretamente no sistema, ou dentro da sua planilha, como você fizer esse tipo de acompanhamento, né, dos dados. Ali, quando a gente vai para essa parte também de rastreabilidade dos serviços, é justamente anotar quem faz, quando faz, inclusive os itens bonificados também. Então, justamente para depois você ter esse dado e você conseguir comparar até para você poder recorrer depois, né? Quando você tem os dados de uma maneira bonitinha e correta, você consegue confiar depois nos seus indicadores. E você também consegue tomar decisões que você não vai só pelo seu sentimento, né? Porque o sentimento ele pode demorar muito para aparecer. Você já tem o dado lá para te provar, olha, esse colaborador tal, quando faz a escariação, toda vez esse pneu tem que voltar, sabe? Coisas desse sentido. E até a importância também, né? Porque muitas vezes a gente se prende, né? Em anotar, em fazer acompanhamento de dados daquilo que se cobra. Mas aquilo que não se cobra é tão importante quanto, porque aquilo lá é um custo que você vai absorver de forma integral. Você não tem nenhum retorno daquilo. É uma coisa que corrói a margem, né? A gente também, enfim, aqui já baseado nessa parte de sugestão de compra, justamente você ter o dado para você poder ter
predição, né? Então, você saber o que comprar, quando comprar, baseado no que você já consome hoje, tanto das suas matérias-primas, né, como também de produtos, e o que pode ser também uma tendência do seu consumidor, do seu cliente. Já indo para essa parte de comunicação eficiente, a gente tem visto muito dessa parte da comunicação integrada como uma ferramenta, essas ferramentas de SMS, WhatsApp, e-mail, para você gerar essa comunicação com o seu cliente. Então, informar sobre vencimento de título, informar de ações promocionais que você está tendo na sua empresa, e também para você ter uma comunicação, às vezes, eficiente dentro da própria empresa, né? Então, com seus próprios colaboradores, fazer esse tipo de anúncio. Isso a gente consegue garantir uma comunicação eficiente, tanto interna, que é muito importante, quanto a externa também. Passando já para um lado das operações, que a gente chama de sensíveis com imagem, seria análise de sucata, recusa, garantia, você também ter esse dado e você ter essas imagens, para você também poder montar um laudo para o seu cliente, para você ter esse tipo de correspondência, né, até. Sim, e até pelo fato também, por que a gente fala que é dado sensível, né? Porque, poxa, você às vezes está dando uma reposição, às vezes você está condenando um pneu ou alguma coisa, né, para esse cliente, além de você poder fornecer para ele, você ter essa parte dentro do sistema para que essa informação, lógico, para as pessoas que possam ter acesso, mas que ela seja democratizada, né? Então, a Camila vai falar depois ali dessa questão de consultas financeiras também, que a gente também entende que isso aí é um dado a ser incorporado dentro da tua operação e você ter isso de forma democrática para as pessoas que têm alçada, né? Já pegando esse gancho até, né, da consulta financeira, então, você ter esse tipo de consulta na Serasa, SPC, e você ter esse tipo de documento armazenado, justamente para você não ter que ficar fazendo, né, esse tipo de consulta toda hora, e você também ter essa análise do seu cliente posterior, né. Entrando também nessa parte de custo e de retrabalho e de reprocesso, a gente vê que o retrabalho, ele não afeta só a produção, né? Então, ele vai afetar a margem, ele vai afetar o prazo, ele afeta a confiança também do cliente, e também até a própria capacidade de fábrica. E uma coisa que a gente vem acompanhado é que também isso é um dado que muita gente acaba passando meio que por cima, justamente por ele não ter sido cobrado no final. Então, são coisas assim, são custos que vão sendo, né, os custos invisíveis, que a gente até chama, mas que eles vão corroendo a margem também do próprio reformador, do truck center. Então, a gente precisa ter esse tipo de dado salvo, em onde quer que vocês façam esse tipo de controle, justamente para você ter depois esse respaldo, até para você poder correr atrás, né? Então, por que está tendo tanto retrabalho? Você correr atrás disso antes disso virar, de fato, um gargalo muito grande. E quando a gente fala em retrabalho, em reprocesso, é óbvio que tem um enfoque principal com relação à questão da indústria, mas a gente fala de todo o retrabalho e reprocesso, tudo aquilo que é feito de novo. Um detalhe que nós não estamos tratando hoje aqui, tá? Diz, inclusive, com relação à reforma tributária, né? Onde há uma intenção, por um projeto de lei, de se cobrar imposto devido de nota que foi cancelado, que vai de 10% até 50%. É óbvio, a gente não tem notícia disso ter sido aprovado ou não, mas já existe uma ideia, né? Então, essa parte, existe aquele custo que também pode te onerar de formas de impostos no futuro próximo, né? Porque as coisas ainda estão se modificando. Além do tempo, né? Você tem que ficar refazendo, enfim, esses trabalhos administrativos também que exigem muita concentração. A gente acompanha também, vê que alguns clientes acabam tendo a questão com a conciliação bancária, e abre, e volta, enfim, são retrabalhos que consumem muito do tempo e, querendo ou não, a gente não tem tempo para nada hoje, né? Então, que a gente conseguir identificar esse tipo de gargalo justamente para reduzir esse tipo de custo de tempo, já é bastante coisa. E aí até a própria apuração de custo, né, num final, assim, então, que a gente, enfim, tem conversado até bastante, né, com os nossos clientes. A gente sabe também que a Bandag tem um caderno de custo, né, não sei se está voltando, se eles deram uma interrompida, mas que é um projeto bem legal, e a importância de
você saber o custo do seu pneu, né? Porque a gente acaba vendo que muita gente não tem muita essa noção. Então, acaba não fazendo esse tipo de conta. E aí, eu acho que até na palestra do Richard mesmo, ele comentou isso, né? Ele, pô, se seu custo está maior que o seu concorrente, é uma coisa que você tem que rever. E você tem que fazer essa construção, né? Da apuração do seu custo para entender o que você está gastando tanto também, onde você pode reduzir, e, enfim, isso em todos os setores aí que a gente atende. Num segundo pilar, a gente tem a parte da gestão, né? E aí a gestão, ela vem a partir desse dado informado corretamente, para a gente poder tomar as decisões baseadas em dados mesmo. Então, do dado virá um diferencial comercial, né? Então, a primeira coisa que a gente fala aqui também, que é uma coisa que a gente acha que é legal, a gente sempre comenta também com os nossos clientes, é essa questão do registro das visitas. O registro das visitas, ele é essencial para a gestão do seu cliente. Então, o que acontece? Quando a gente vai mais além do tipo, o cliente comprou, ele é um cliente ativo, o cliente não comprou, ele é um cliente inativo. A gente precisa entender o porquê que ele não está comprando, né? Então, assim, se ele é um cliente que às vezes ele está esquecido, se o seu vendedor não está visitando, não está indo atrás, ele acaba ficando inativo, mas é porque também não tem essa procura. Com o registro das visitas, quando ela vira uma coleta, beleza, você tem o registro, né, da coleta. Mas quando ela não é uma coleta, a gente precisa entender o porquê que não foi. Então, se o concorrente chegou primeiro, se é a questão dos seus preços, se a gente tem, enfim, se ele mudou o perfil, se ele só simplesmente não foi visitado. A gente, tendo esse tipo de registro, a gente também consegue fazer uma atuação comercial e tentar reverter, né, tentar trazer o cliente de volta. Você tendo esse registro de visita, você consegue ter esses dados para analisar também posteriormente para você fazer uma estratégia até de venda para esse cliente e para todos os outros da sua carteira. Na parte ali de classificação, que a gente também fala, né, de uma classificação A, B e C dos pneus do cliente, e aqui ele é um passo a mais, né, que a gente fala, mas que a gente acha que é muito importante, porque se a gente tem dois clientes, né, o cliente A e o cliente B, o cliente A só me traz carcaça do tipo A e do tipo B. E o cliente B só me traz carcaça do tipo B ou tipo C, considerando A uma carcaça muito boa e C uma carcaça que, às vezes, se a gente pensar muito bem, talvez não faria. Esse cliente B está me saindo muito mais caro, se eles têm a mesma tabela de preço. E aí, quando você consegue analisar isso na sua reformadora hoje, por exemplo? É importante até dizer assim, porque o pessoal da indústria tem acesso a essa informação. Eles estão lá, eles identificam, eles veem o problema, eles veem o dano, etc. e tal. E essa informação, muitas vezes, quando você não a tem, ou quando você não dá relevância para ela não aparece no comercial, e não aparece no teu custo também. Acaba ficando uma coisa pela outra. E aí, né, é um dado ali que, enfim, isso vai correr tua margem também. Então, é um cliente que acaba, às vezes, saindo até mais caro. E, assim, não que necessariamente você vai cobrar alguma coisa a mais, né, do cliente, mas que você tenha noção de onde essa sua margem está sendo pressionada. Porque, né, se vai mais material... como que a gente chama? De extrusado, material nobre, né? Material nobre, exato. Se vai mais material nobre, se eu tenho mais esse tipo de consumo do meu material, então ele é um pneu mais caro, sim. Então, é uma coisa que a gente, assim, né, acredita que acaba sendo o diferencial no final do mês, né? Se a gente for somando de pouquinho em pouquinho, ele ajuda também até a gente analisar fazer esse tipo de gestão. E a classificação A, B e C também, do tipo de carcaça, internamente, ela também deságua depois no próximo item da questão da garantia. Para você poder analisar quando um pneu desse volta de um determinado cliente, qual foi a classificação dessa carcaça internamente? Né? Como que ela foi classificada, né? Quantidade de consertos, essas coisas tudo, né? Porque a gente enxerga também muitas vezes dentro da reformadora, que há aquele atrito assim entre o pessoal do comercial e o pessoal da indústria. Não é? O cara do comercial reclamando que traz pneu e o cara da indústria recusa e não faz o pneu, né? Aí você conversa com o cara do exame, ele dá uma soltada lá, aumenta a tua reclamação, né? Aí você aperta de novo e fica esse jogo de esticar e puxar para um lado e para o outro. Até já indo direto para esse tópico aí da garantia, né, que a gente vai falar depois,
Mas uma coisa que a gente também tem notado é que a garantia, às vezes, essa falta de controle dela, que muitas vezes a garantia acaba sendo não dada por um gestor, e sim pelo pessoal da fábrica. Então, ter algum tipo de recurso, né, como esse tipo de bloqueio, ou um processo mais rígido em relação a esse tipo de dar esse pneu, porque muitas vezes não é uma garantia, e sim uma nova recapagem. Então, é um ponto também que a gente vê que, enfim, com a rotina de dia a dia e tudo mais, acaba ficando mais solto, mas que isso depois também acaba pegando muito, né, no final do mês para o formador. Na gestão da apuração, né? Por isso que a gente Sim. coloca o olho na garantia, né? De realmente ter uma visão de lupa em cima disso. Aí, indo ali até para o diagnóstico inicial, que a gente também entende que acaba sendo uma coisa que ela já é feita, né? Então, já existe esse diagnóstico no começo. Às vezes, o que acontece? Ele gera também essa possibilidade de você ter um cuidado a mais com os pneus do seu cliente, enquanto o pneu ainda está vivo. Porque a análise de sucata, ela é muito importante, com toda certeza absoluta, mas ali o pneu ali já não tem mais vida, né? Já foi, já. Então, se a gente tem esse tipo de diagnóstico, né, esse campo a mais, ele faz a diferença, porque você pode usar ele, inclusive, comercialmente, né? Porque muitas vezes existem pneus que são produzidos, que passam pela produção, que são aprovados, porém, os mesmos já possuem um sinal de arraste, de picotamento, um desgaste irregular por falta, por excesso de pressão, né? Que passou pelo exame, o examinador, ele viu isso, né? Ele tem essa informação. E ele fez a análise, e a simples anotação disso te traz uma proteção também. Muitas vezes não é a tua recapagem que não dura, né? O cara está tirando pneu antes, porque não calibra pneu direito, ou porque tem um problema entre aquela pecinha entre o volante e o assento, né? Que fica fazendo loucura com o pneu. Acaba sendo mais uma consultoria também, né? Você entregar isso para o seu cliente, até para ele poder corrigir o problema enquanto o pneu ainda tem solução, né? Para uma próxima etapa aqui do próprio de gestão mesmo, a gente também identifica a frequência e o ciclo de compras como um detalhe também que a gente acha que é importante no final. Então, o que acontece? Além de você ter, que nem a gente volta até na primeira parte, né, de você conseguir colocar lá no cadastro do seu cliente o tamanho dele, o potencial, o seu objetivo individualizado para aquele cliente, aqui você consegue já fazer alguma coisa com esse dado. Então, você consegue analisar, enfim, quantos clientes compraram no último trimestre, intervalo médio de pedidos, quem parou de comprar sem nenhum aviso, esse tipo de coisa a gente já tem um histórico, né? E aí a gente consegue colocar ele, é uma base, né, de relacionamento, e você consegue também levar em consideração o porte e tudo mais, para você entender se é de fato um cliente nativo ou não, né? Dependendo do tamanho dele, se ele tem uma frota muito grande, se é uma transportadora grande, ou se é um cliente que tem apenas um caminhão para fazer entrega, enfim. E, enfim, eu acho que até uma utilização simples de tipo de vencimento de serviço, né, que é uma coisa que a gente fala, né, então, de você já ter esse tipo de rastreio, principalmente para quem tem truck center e car center, né, você ter esse planejamento, então, de vencimento do serviço que você realizou, ou ter esse tipo de estimativa, justamente para você fazer aquele contato com o cliente e já deixar isso automatizado. Então, Vencimento simples, né? um vencimento simples. Por um KM estimado a partir de um determinado tempo, e principalmente por uma questão de tempo, para que você possa rever na tua base de clientes determinados serviços, possa trazer de novo, seja lá um vencimento de um alinhamento, de um balanceamento, reaperto de roda, sei lá, qualquer coisa assim. Sim, aí até aproveitando nessa questão, né, dos pneus recusados, a gente fala, né, que um pneu recusado de uma pessoa física, ele esconde a oportunidade de venda também de um pneu novo. E isso pode parecer muito óbvio também, mas às vezes é uma coisa que precisa estar engatilhada, né, a gente ter esse recurso. A gente até colocou essa frase do pneu recusado da pessoa física, né, e o pneu novo, porque a gente, todos vocês sabem disso, mas quem trabalha isso, né, de que maneira esse trabalhar? Qual é a orientação que a gente passa hoje para o pessoal, né, seja da indústria, seja o chefe de produção,
alguma coisa. Porque esse pneu, normalmente, o pneu da pessoa física, né, no momento que ele é recusado, ele abre a oportunidade da venda do pneu novo. E a gente vê um gancho onde você começa a linkar as coisas que acontecem também dentro da produção com a tua parte comercial. É importante dizer também que todos os dados que a gente está falando aqui, né, como eles são baseados em operação, também muitas vezes são coisas que vocês já notaram, né? Mas é justamente a gente conseguir inserir isso numa rotina automatizada ou não, mas de conseguir atrelar isso e trazer isso para a gente conseguir entender onde o custo está apertando, né? O que esses dados estão falando para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. Porque no final das contas faz diferença, né? Qualquer centavo faz diferença. E se a gente conseguir atrelar esse tipo de dado com uma oportunidade comercial, se a gente conseguir atrelar esse dado, enfim, com redução de custo de qualquer outra forma, também é, né, interessante. E aí, até voltando também de novo, né, que a gente tinha falado da parte dos cadastros dos clientes e colocar dentro do cadastro desse cliente a região, justamente para você fazer depois, conseguir, né, determinar essa parte da rota e da coleta. Então, se você já está fazendo uma coleta, você já ter esses dados, então, tipo, o vendedor está indo para a região tal, você ter sinalizado todos os outros clientes que você tem nessa região, se eles estão dentro da cartela também, né, desse vendedor, e conseguir fazer uma visita, fazer o rastreamento também dessa visita, por óbvio, mas você conseguir ter esse tipo de acesso, porque a gente também vê que acaba sendo muito confortável, né? Às vezes o vendedor tem, para fechar meta, ele já tem aquele cliente que ele sempre vai e ele acaba não visitando os outros também. Então, a gente ter esse tipo de informação é um modo também da gente ter esse tipo de incentivo, né? Para poder fazer esse tipo de relacionamento com o cliente. Bom, daí a gente tem aqui a parte 3, né, que seria a utilização dos indicadores. A gente selecionou alguns. A gente sabe que existem diversas opções, né, mas o que a gente nota, por exemplo, que são coisas bacanas de você controlar, né, seja através de um gráfico na tela do computador. Muitas vezes a gente tem clientes que têm monitor de televisão, aparecendo essas informações para a diretoria ou para o departamento comercial, alguns até dentro da produção, mas a gente vê essa parte com relação a algumas situações que é um acompanhamento que a gente acha que é bastante válido também, né? Quando você pega na parte de gestão de clientes, essa questão de não visita, né, das visitas realizadas por vendedor, aonde você consegue segmentar as visitas que ele fez, de não venda, por quais motivos, né? Uma questão de você ter as coletas previstas versus realizadas, os pneus previstos versus recebido, que automaticamente tem, né? E os clientes com potencial sem a parte de movimentação. Na parte comercial, a gente entende que o resumo das vendas, né, de forma democrática e visível, assim como o comparativo entre o realizado e as metas e a viabilidade de rota, são coisas bastante importantes também. Os comparativos entre o realizado versus a metas, para quem está acostumado a trabalhar com um regime de metas, ele é bastante importante quando você consegue automatizar isso, porque você consegue corrigir os rumos, né, do que você tem alcançado dentro do mês. Então, por exemplo, se a gente chega na metade do mês e a gente ainda está com 30% da meta, a gente já sabe que a gente está atrasado para correr atrás. A gente sabe que muitas vezes tem feriados, tem outras situações, pode ter determinados lugares onde o reformador tem um movimento mais acentuado na segunda quinzena para frente, mas isso faz parte do dia a dia, né? E a questão da viabilidade de rota, que a gente conversa muito, muitas vezes você isolando essa questão do vendedor, de você poder cruzar informações de margem versus a margem imediata versus o consumo que você teve do veículo envolvido nessa situação, né? Além das despesas com o pessoal de venda envolvido junto, no caso o vendedor. E não menos importante, os indicadores de produção, né?
o que acontece hoje dentro da reformadora? No fundo, o reformador, ele tem 4 datas, né? Ele tem a data da coleta, a gente tem daí a data do início de produção, e a data da produção, e a data de faturamento, tá? E essas datas, elas não andam juntas, né? Desde você cadenciar a produção e entenda que o pneu, depois de produzido, né, depois que vulcanizou a borracha, começa a ocorrer a degradação, né, desse item. Então, os pneus coletados não produzidos, o controle deles, dos produzidos que não foram faturados, tá, o andamento da produção que você tem dentro de como que ela está correndo, assim como um outro parâmetro que eu acho importante também, é fazer o controle dos pneus parados dentro da indústria. Pneu lá com mais de 24 horas ou com 48 horas, dependendo do tipo do pneu. Que a gente também já viu acontecer em lugares onde, às vezes, o pessoal da escariação fica escolhendo o pneu e vai deixando um para o canto, né? Para dar andamento, e isso gera um problema sério dentro do ciclo produtivo, né? E às vezes a coleta, né, tem 6 pneus, 5 estão prontos e o outro não passou nem pelo exame ainda. Então você consegue também ver isso dentro desses indicadores. Pessoal, é basicamente isso. A gente deu uma corrida, na verdade, pelo que eu vi aqui agora, a gente foi atropelando os tópicos. Não, foi muito Então, para bom. começar, a gente acredita muito, né, nessa decisão tomada por dados. Eu acho que, enfim, acredito que vocês também, né, que estão aqui, e a gente está super aberto para conversar sobre esses tópicos que a gente trouxe, ou tópicos, enfim, né, que a gente não trouxe, mas a gente está aqui também à disposição. E a ideia desses tópicos, pessoal, tipo assim, isso não é uma regra final, não é uma verdade de granito, né? A gente sabe que deve ter outros indicadores ali que também são importantes, que a gente não conversou, a gente não falou a respeito. A gente também entende que determinadas situações, elas doem de forma diferente em cada local, tá? Ou seja, as dificuldades, às vezes, elas são as mesmas, mas doem de forma diferente, né? Conforme o local, conforme a região, etc. e tal, que no caso, o reformador está alocado. Ok. Obrigada, Zanoni. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês. Muito bom. Achei bastante didático. Eu tenho algumas perguntas. Eu falei, nossa, a gente correu com o assunto. Então, não sei se deu tempo de, enfim, né, sedimentar tudo, mas tá aí. Não sei se o meu áudio está liberado aí, mas eu tenho algumas perguntas. Eu acho que tem uma até que foi enviada e eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, sobre identificar os pneus que foram coletados, mas ainda não produzidos, ou e ainda não faturados, né? Se em termos de automação, eu consigo acompanhar em tempo real esses pneus dentro da indústria. Essa é uma pergunta. Sim. Quando você tem automatizado a tua parte de chão de fábrica, né? Que é onde você faz toda a parte de rastreabilidade, que a gente cumpre a questão do Inmetro e mais algumas coisas, onde a gente vai rastrear pessoas e materiais, né? A gente tem o status do pneu. Então, ele é possível de você montar uma aplicação ou até uma consulta, aonde isso pode sair até no celular, essas informações. Você daí acompanhar aquilo que você não começou, aquilo que você já começou, aonde está, né? Inclusive separado por setor, até para você identificar gargalo interno, assim como aquilo que você já produziu. Eu acho que vale falar até em algumas situações, né, que nem a gente, aí falando um pouco, né, do nosso software, mas a gente tem um aplicativo que chama Central do Vendedor. E nesse aplicativo também você consegue, o próprio vendedor consegue saber onde está esse pneu dentro da indústria.
Então, para além, né, não fica atrapalhando o administrativo, querendo saber onde é que está o pneu, ele mesmo consegue visualizar, quando tem a parte, né, da automação do chão de fábrica e os aplicativos, e ele mesmo sabe onde está esse pneu dentro da produção. Então, essa parte fica bem fácil de ser rastreável, sim. Excelente. Mas eu agora tenho algumas perguntas, talvez, não sei se eu vou complicar o seu lado aí, Zanoni, mas vamos lá. Não é a intenção realmente é entender um pouco melhor o que a gente pode obter do sistema, né? Vou dar um exemplo. O reformador tem determinados clientes, os pneus vêm em situação diferente, usam bandas diferentes e tem tempo diferente de processamento, né? A quantidade de horas que eu uso para produzir um pneu não é, muitas vezes, mesmo que a banda seja a mesma, ou até a carcaça seja a mesma, não quer dizer que a quantidade de horas que eu usei para fazer um pneu eu vou usar para outro, vai depender das intervenções que eu tenho que fazer no pneu. Aí a pergunta vem daí, eu consigo ter, através do teu sistema, se eu tiver automatizado no chão de fábrica lá, qual o tempo médio que eu gastei para fazer cada pneu, né, em tempo de hora de operador, que vai somando, né, vai passando por etapas e tal, vai somando o tempo. Essa é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Então, a gente entende que existem duas maneiras de se fazer isso, né? A mais bacana seria a gente medir operação por operação daquilo que é feito e fazer uma soma disso no final do processo. O problema é que a sonhada operação, ela nos traz um problema extremamente relevante, que ela aumenta o nosso custo de produção, porque o cara passa a fazer 2 processos ao invés de 1. Tá? Então, hoje, o que a gente acha que seria a segunda opção, que é a mais simples, né? E ela meio que ela sai de forma automática, porque como toda a parte de processo que você faz, em cada etapa que passa dentro do processo de fábrica, é marcado também a data e a hora, a gente consegue ter no final do processo, entre o exame e entre a inspeção inicial e o exame final, você tem um parâmetro de tempo ali entre o pneu sair ou não. ok. Se eu conseguir te responder isso. Não, respondeu, e eu vou dizer aonde é que eu quero chegar na minha pergunta, né? Vamos supor que um cliente tenha 4 intervenções do pneu, escariações, coenchimento, etc. e tal. E o outro pneu passou por lá, a gente chama até vulgarmente aí na recapagem, bundinha de nenê. Não tinha nada para fazer, era só raspar e pôr banda nova, né? Se eu tenho domínio dessa informação, eu poderia, por exemplo, ser mais agressivo em preço nesse cliente que eu não gastei tanto tempo e ser mais criterioso no desconto que eu vou dar para um cliente onde eu gasto muito material e muita mão de obra, né? É o ponto que a gente falou na apresentação da classificação A, B e C de carcaça. Eu sei. Então, o que a gente fala normalmente pro reformador? Quem que é o pneu A? Então, o pneu A é aquele pneu que o Inmetro acha que você faz ele todo dia. O dia inteiro é aquele, né? O pneu B seria aquele pneu que já tem algum sinal de escariação, já tem algum defeitinho. E o C talvez fosse aquele que, se você pensasse muito bem, você não fizesse. Uhum. Né? Em função do risco e do trabalho que você vai ter. Esse parâmetro, e por que ele é A, B e C? Para ser simples também, né? Então fica fácil de visualizar, fica fácil de você treinar o teu pessoal para isso, dentro da ótica da tua reformadora. A gente também precisa ter um entendimento que, por exemplo, existem reformadoras que fazem a mesma coisa, por exemplo, trabalham com pneu de carga, porém recebem pneus totalmente diferentes, tá? Então, por isso que a classificação A, B e C, ela tem que ser a do reformador, né? Ok, perfeito. Acho que o Dico levantou a mão. Dico, passa a zona. Essa sugestão de classificação, no entendimento de vocês, seria na inspeção inicial ou já mais para frente?
O entendimento que a gente tem com relação à classificação A, B e C da carcaça, ela começa na inspeção inicial e normalmente termina na escariação, porque o pneu ele pode mudar. Perfeito. A ideia é que isso aí ela tem uma volatilidade, porque isso aí pode não se mostrar verdade. Você faz um exame preliminar, acha que o pneu é ok, e depois a surpresa vai aparecendo. Legal, acho que o Buffon também levantou a mão. Vai lá, Buffon. Boa tarde, pessoal. Zanoni, Camila, a todos os presentes aí, muito obrigado pela atenção, por essas informações todas, né? Bem rapidamente. Várias pessoas que estão assistindo, provavelmente pela primeira vez estão tendo contato com a Soban, quando nós estamos tratando desse tipo de assunto, né? Nós temos observado na rede que, infelizmente, principalmente os pequenos reformadores, uma grande maioria deles trabalha meio que cegamente. Eles têm informações quase que nenhuma, e basicamente o essencial, às vezes eles não têm de informação. A gente costuma maldosamente aqui comentar que parece que eles administram as recapadoras pelo saldo da conta corrente. E a gente sabe que isso existe realmente, esse número aparentemente não é pequeno, tá? E nós temos uma preocupação muito grande de não deixar esses pequenos reformadores da rede, que são a maioria numérica, tá? Nós temos um grande número desses reformadores, abaixo de 800 pneus, e esse trabalho que está sendo proposto aqui, realmente ele é essencial para que nós possamos começar um trabalho de conscientização desses empresários, porque às vezes o empresário fica com a impressão de que se ele adquirir controles, ele vai estar aumentando os custos. E, na verdade, é exatamente o contrário. Quando ele tiver algum tipo de controle que trabalhe por ele, desde que ele alimente as informações, obviamente que ele vai ter redução de custos. Mas por que da minha intervenção? Para que também fique claro para quem está nos assistindo, que nós já temos uma segunda pretensão, que já vai bem à frente, que são para os reformadores, esse assunto para outro dia, para outra conversa, para os reformadores que já têm algum controle e eles querem aprimorar o que eles já têm, tá? O pessoal da Bandag está presente aí, eles podem falar a respeito. A gente já fala em ter um software de gestão que vai emitir automaticamente um DRE, vai lançar esse DRE num caderno de custos e vai fazer o caderno de custos calcular o preço da reforma. Isso seria um segundo momento para quem já fez a primeira fase da lição de casa, que é o que está sendo proposto aqui, tá? Então, só a título de conscientizar os membros da Soban, que realmente esse projeto nós consideramos ele essencial, nós estamos nos empenhando com todas as nossas forças por esse projeto, e o Zanoni com a Camila tem nos ajudado muito, o pessoal da Bandag também tem nos ajudado muito, e a ideia é que a gente agilize isso, tá? Porque, infelizmente, hoje a gente não concorre mais só com a Vipal, o nosso principal concorrente hoje é o pneu asiático de baixa qualidade e baixo preço, e se nós não tivermos todos os nossos dados na ponta dos dedos ali para tomar decisões imediatas, nós vamos ter dificuldade muito séria. Então, nós não podemos ficar esperando decisão para tomar para não sei quando, para quando dá tempo, quando a gente achar que é hora de mexer com o assunto, porque não dá mais, tá? Então, é basicamente isso, que a rede entenda que nós precisamos dos associados junto conosco, trazendo informações, mostrando as suas dificuldades, para que a gente possa ter parceiros como o Zanoni e a Camila para nos ajudar, e a gente consiga formas viáveis de ajudar todo mundo a se manter vivo. Porque a maioria de nós reformadores, a reformadora é o nosso único negócio. E se a reformadora quebrar, nós vamos ficar sem negócio nenhum. E essa linha de raciocínio aqui é essencial hoje para que o negócio fique de portas abertas. Tá bom? Desculpa pelo podcast longo aqui, tá? Imagina. Mas Não. a ideia era transmitir realmente esse
preocupação que ela vai ter vários estágios, sempre buscando a perfeição de informações. Não, Zé, só complementando o que você falou também, o que a gente também considera, a gente tem conversado a respeito disso, né, a importância da associação, tá? Porque a gente entende que através da associação a gente vai ter condições, porque não é só o software, é um conjunto também, né? Muitas vezes você precisa ter os controles, mas você precisa também ter um direcionamento. Nem todas as empresas são aptas a contratar consultorias caras, etc. e tal. E a gente tem dentro da associação um conjunto de conhecimento, tá? O suficiente para ter pelo menos aquilo que pode ser considerado o mínimo e indispensável. Né? Perfeito. Acho que o Esberto está aí com a mão levantada e quer fazer uma pergunta. Você está no Esberto, mudo, seu- você está seu no mudo áudio. aí. Agora sim, Opa, boa tarde a todos. boa tarde, Esberto. Uma pergunta que eu faço é o seguinte, aproveitando até uma pergunta que o Richard colocou aí, em pauta, no chão de fábrica, a gente tendo esse dispositivo para fazer esse monitoramento, acompanhamento na produção, no início de cada ciclo, de cada processo, é registrado o início e o fim de cada etapa do processo, e se sim, por exemplo, no momento que vai fazer a aplicação da cola, a cola tem um tempo de secagem. Caso o operador queira fazer o enchimento ou aplicar uma banda de rodagem antes do tempo de secagem de cola, ele permite ou não permite que dê continuidade ao processo? Tá. Vamos lá. Então, quando a gente estava conversando a respeito das possibilidades de controle do tempo de manufatura do pneu, eu coloquei que a gente tem duas maneiras de fazer isso. A sonhada, que é a mais difícil, que inclusive iria incorrer em mais custos, que é a gente marcar o início e o final de cada processo. Então, vou começar a examinar o pneu. Hoje, marco. Termino de examinar, tenho que dizer que terminei. Tá? Então, ela começa a ser dobrada. E a segunda maneira de você fazer isso é a gente apontar a passagem uma vez só por cada setor. Bom, dentro dessas duas situações, tá? A gente não tem hoje ninguém utilizando essa primeira, porque ele realmente inviabiliza. Existem algumas situações dentro da indústria que vão acontecer depois, do cara marcar início, não marcar fim, ou alguma coisa, vira um inferno, né? Mas dentro dessa situação de cola, tá? Você tem dentro da parte de programação, você pode ativar o tempo de cola se você quiser. Então, dentro de ativar o tempo de cola, na operação de cola, ele marca o horário da cola e ele não deixa processar a próxima informação sem antes passar o tempo decorrido. Mas isso tem que ser ativado. Tá, mas mas dentro dessa linha de raciocínio, é importante marcar o início e o final de cada etapa, né? Como eu falei, você pode marcar cada etapa ou o início e o final. O início e o final, ele te onera mais. Mas tem a possibilidade. Porque o teu operador, Esberto, vai ter que parar para fazer o cheque do início e parar para fazer o cheque do final. E aí, quando você tem 10 pneus nos ganchos lá, um esperando o outro acabar, muitas vezes é o que o Zanoni falou. O cara acaba, ele dá o início no primeiro, quando ele vai no segundo, ele nem finalizou o primeiro, ele já joga o segundo e já dá início no segundo. Então, às vezes, vale mais a pena marcar o início de cada processo, porque aí você consegue contabilizar o tempo que aquele pneu levou para sair da etapa tal, por exemplo, do exame inicial para a escariação. E aí, depois da escariação para aplicação de cola, por exemplo, ou para o conserto, enfim.
Então, você consegue ter uma ideia de tempo. Talvez isso aí no futuro, Zanoni, com o advento aí de custos reduzidos da parte de informática, né? Se é que isso vai ocorrer, com RFIDs, coisas desse tipo, o sistema poderia sozinho fazer esse trabalho, né? Vai demorar um pouco de tempo, acredito eu, pelo custo do material, né? A questão do tempo decorrido, de uma maneira geral, ele é o melhor objetivo, mas ele é o pior de ser alcançado em função da maneira como é feito, né? Não, perfeito. Acho que o Evailton tem contribuição aí para fazer para nós. Eu tenho sim, pessoal. Obrigado, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, pessoal da Soban. São duas considerações, pegando o que o Esberto falou, né, que o Zanoni pontuou muito bem. Nessa questão quando eu faço apenas uma leitura, eu adiciono o tempo que o pneu está parado na monovia, tá? Então, só para não ter distorções de informação. Está demorando muito, mas tem um tempo de monovia que é adicionado aí, tá bom? O ideal seria início e fim. Esse seria o mundo perfeito, mas aí depende muito da pessoa. Eu queria aproveitar o que o Buffon colocou muito bem aí, Buffon. Acho que de tudo que você falou aí, né, da questão aí do caderno de curso, que a gente está tentando finalizar, vamos conseguir em breve, tem um ponto que eu acho que é extremamente importante e fundamental para o negócio com relação aos pneus asiáticos. A gente precisa ter uma forma dinâmica de estratificar, né, o índice de recusa, o número de vida, né, e alguma coisa ligada a tempo, porque o pneu asiático a gente tem dados, principalmente em toolbox, que ele roda muito menos. Tá? Se a gente olhar só o índice de recusa, ele já mostra que ele não é tão bom para o nosso negócio, consequentemente o CPK também não é bom, a não ser que seja um preço extremamente baixo. Tá? Então, essa estratificação do índice de recusa por vida, por modelo, por fabricante, é algo que eu não sei se está pronto, aí até uma pergunta para vocês, Anônimo, se nós temos esse relatório de forma dinâmica, consigo ver semanalmente, diariamente, acho que até para levar para os clientes isso, né? Ó, você está comprando esse pneu, mas seu índice de recapabilidade está assim. Tá? Você está rodando uma vida, não duas. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Todas essas informações, elas já existem. Elas já estão dentro dos sistemas e elas estão lá catalogadas. Recentemente, quando começou essa questão do pneu asiático, nós fizemos uma modificação no sistema para que no cadastro fabricante a gente pudesse identificar quem são eles. É uma marcaçãozinha simples. Então, dentro da análise, de uma maneira geral, tá? Pode ser que alguma coisa tenha que ser construída, mas é simples de retirar essa operação de dentro do sistema. Separar esses caras marcados dos demais. E até comparar, se for o caso. Perfeito. Obrigado, Zanoni. Obrigada, Evailton. Buffon, só acionar aqui o Esberto. Esberto, você tinha levantado a mão, não sei se ficou alguma questão ainda. Oi, ficou claro. Assim, para a nossa operação, como a Evailton mencionou, que o ideal seria início e fim de processo, para que nós pudéssemos, né, tenhamos a certeza do tempo que cada operador está executando na etapa daquele pneu. Como o Evailton bem falou, uma inspeção inicial, a gente inicia, ele fica um período na monovia. E esse período, quanto tempo é isso, pode atrasar a nossa medição de tempo que o operador concluiu a inspeção inicial daquele pneu, porque nós só marcamos o início e não o final. Ok. Ok, deu para entender aí? Sim, sim. Perfeito. Não sei, tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? O Buffon acho que está pedindo. Isso. Vai lá, Buffon. Só rapidamente, nessa linha de raciocínio que o Esberto está pedindo aí,
O Zanoni sabe disso, mas tudo depende de questão de investimento e envolve custo. É possível fazer até o tempo de resfriamento de envelope. Para quem tem condição de ter envelope em quantidade suficiente, é até possível fazer o seguinte: o envelope saiu da máquina e vai ser determinado, por exemplo, 4 horas de tempo para o envelope esfriar. Cada envelope, obviamente, marcado e registrado lá com código de barra e tal. Se por acaso o operador pegar o envelope para colocar na máquina e não deu tempo de resfriamento, o código de barra não lê e não deixa colocar o envelope quente na operação para não deformar o envelope, tá? Então, muita coisa dá para fazer, mas, É o mesmo obviamente, como conceito o da Zanoni cola. disse, né, o custo vai demandando mais operações, né? Mesmo conceito da cola, Buffon. Tempo decorrido. Não, excelente. Ok. Eu acho que temos aqui uma consideração. Arlindo, acho que você quis consultar alguma tela, é isso? Da apresentação? Camila já voltou, Juliane? Foi? Já conseguiu pegar as informações? No controle de visitas, me chamou bastante atenção o insight que foi dado, porque é uma coisa que eu no controle de visitas, ele vai me dar vendas perdidas. E a gente faz o controle de visita só para saber se o vendedor passou daquele cliente. E a gente acaba não fazendo a pergunta. Muitas vezes, eu não lembro, em uma reunião passada, que é aquele motorista que só passa, olha para a cara do cliente, buzina e pergunta se tem pneu. Né? E não é a ideia nossa. Então, criar um link desse controle de visitas com venda perdida. Né? Arlindo, tem um contexto muito importante nisso aí que você falou, porque quando a gente fala de controlar a visita, não é aquilo que vendeu, coletou o pneu, tirou o pedido, esse aí tá tranquilo, você não precisa apontar nada. Mas e quando você vai no cliente e não pega o pneu, ou não vende, não tira o pedido, aí é que importa. Importa você ter essa informação de volta, porque você pode, por exemplo, ter uma rota de trabalho, tá? Onde você começa a notar que os clientes, por exemplo, muitas vezes não consegue trazer pneu porque o cara reclama do prazo de entrega. Sim, tá? Tem uma reclamação disso. Indicador, você tem que medir para ter esse indicador. Exatamente. E até porque o meu raciocínio veio porque no controle de visita eu vou analisar a venda perdida e fazer a roteirização dele. Vai. Nossos caminhões rodam aqui até 300 quilômetros. É o final de rota dele, 350 quilômetros. Então, ele vai e roda 350. Será que não é melhor ele ir para uma outra direção, desde que a gente tenha um SRD, um vendedor interno, fazendo o agendamento das visitas antes dele ir lá? Para ele não rodar 50, 60 quilômetros até uma próxima cidade para isso. Então, mediante um controle de visitas com a roteirização dele, eu consigo fazer gerar um indicador para a gestão, onde eu vou definir a cidade, quanto tempo de visita, como você falou, né? O ciclo de quantas e quantas visitas. Eu posso visitar aquela cidade, então, uma vez por mês. Não, eu preciso visitar 6 vezes por mês, porque o cliente está informando para mim que ele não está reformando comigo por causa do tempo de entrega. Então, esses links que precisam ser feitos com os indicadores que vocês estão propondo aí, que vocês sugestionaram, né? Sim, é bem por aí. Isso. Pessoal, recentemente, o pessoal que tem rastreador aqui nos nossos caminhões, é um pessoal muito bom, é uma plataforma de rastreador moderna, de baixo custo. Eles me pediram o contato do Zanoni, eu até esqueci de conversar com o Zanoni sobre isso. Não sei se o pessoal da BS Track falou com o Zanoni, tá? Demanda investimento, demanda desenvolvimento, demanda tudo, nada cai do céu gratuitamente, tá? Mas a expectativa do pessoal era conseguir uma parceria de aliar o rastreador do caminhão com o Multisys,
Aí o rastreador do caminhão marca a coordenada do que o caminhão para. Que é Você muito cria mais uma segura, que é muito mais mais simples. segura do que a gente tem hoje, né, Zé? Que é a triangulação de antena de celular. Que, inclusive, às vezes, Perfeito. conforme o cara quiser mexer, ele desliga e você não tem poder sobre isso. Você sintoniza o rastreador com o programa, o sujeito parou no cliente, você faz uma cerca eletrônica, cada vez que ele parar ali, você vai saber quem é o cliente. Ele marca a hora da entrada, a hora da saída, e depois você olha a coleta, se coletou pneus ou não. Mas sempre repito, nós estamos começando a falar do básico e já estamos indo para o mais complexo. Então, entendam o universo onde que isso pode chegar, e agora com a inteligência artificial tem muito mais coisas que a gente ainda nem pensou a respeito. Então, nós precisamos começar do simples, mas é um trabalho que começa agora e que não tem data para terminar. E nós vamos periodicamente trabalhando e desenvolvendo e investindo e cercando, porque do jeito que a coisa está, nós não vamos sobreviver muito mais tempo se nós não fizermos nada imediatamente, né? Hoje a gente grava o posicionamento geodésico da antena do celular, por isso que fala que você tem que fazer o controle da visita no momento que você sai do cliente, né? Antes de sair do cliente, você faz o registro, porque daí ele vai pegar essa triangulação e vai trazer para dentro do teu processo ali, você consegue identificar. Não há uma preocupação de fazer uma cerca hoje nem nada, né? Mas ele vai te trazer esse dado, sim. Não, legal. Em cima do que o Buffon falou, se algum dia tivesse uma integração com informação como essa de satélite baseado em rastreador, de alguma empresa de rastreamento, você consegue ver outras coisas, né? Como, por exemplo, que hora que o cara saiu, que hora que o cara voltou, quanto tempo ele ficou parado no almoço, se o motor do carro foi desligado em algum lugar e voltou a ligar quando. Então, é realmente um nível de informação muito grande que se pode ter. Isso é fantástico, né? E eu concordo aí. Se você paga auxílio-refeição e o cara vai almoçar na casa dele, tem um monte de coisa. Que hora que ele efetivamente guardou o caminhão, que hora que ele desligou o caminhão, muitos dos nossos vendedores ficam com o caminhão em casa porque ele mora em outra cidade. Se o cara não saiu com o caminhão à noite para ir na escola, voltar, buscar filho na escola, enfim, a quantidade de informação não tem limite. É isso aí. Do ponto de vista técnico, por exemplo, o maior trabalho seria do pessoal do rastreamento, que eles já têm. Então, basta você produzir uma API para fazer essa comunicação e trazer para dentro do sistema. Né? Tá aí um projetinho bom. E não é complicado. Legal. O Esberto tinha outra pergunta, Esberto? Não, já está concluído a minha dúvida. Ok. Pessoal, temos mais alguns minutinhos. Richard, não sei se você comentou mais alguma coisa, teu áudio está mutado. Não, eu falei que eu ia baixar a mão do Esberto, porque eu perguntei porque a mão dele estava levantada, eu fui lá e baixei a mão dele. Ok, bom, temos mais alguns instantes ainda. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Acho que por parte, então, dos participantes não. De qualquer forma, caso tenham alguma questão futura, tanto a Multicis, nós aqui da FABAN, a gente faz essa pergunta aqui à disposição. Bom, Zanoni, alguma consideração final? Dico, perdão. Eu de novo. Fique à vontade. O software, ele tem alguma possibilidade, ou algum colega aqui de reformadora, de consumo de insumos, porque a gente consegue controlar a banda, consegue controlar o quilo do extrusado, consegue controlar um pouco da cola, consegue controlar isso, mas e carbide? E é feito sempre manualmente, porque aqui a gente só consegue fazer manualmente. No software tem alguma sugestão? Ou tem alguma coisa assim? Ou tem algum pensamento desse tipo de... O que a gente enxerga hoje são duas vertentes.
A primeira, que nem você falou, conforme vai retirando do estoque para consumo, vai saindo, vai fazendo a saída e vai apropriando, tá? Então, pegou lá o carbide, tirou a serra, etc e tal, e vai fazendo essa apropriação. E existe uma segunda, que a gente tem alguns clientes que eles já têm uma média que eles usam como se fosse um número mágico e aplicam isso por pneu. Então, dentro do processo de chão de fábrica, automaticamente, por exemplo, lá, aplica no final do processo mais R$30 referente ao custo de materiais de insumo, etc. e tal, e depois ele compara com a saída, tá? Para poder ir corrigindo o processo. A gente enxerga essas duas situações hoje em dia. Adelino, tá? Ô, Adelino, tudo bem? Fique à vontade aí fazer pergunta. E aí, boa tarde a todos aí, um prazer estar participando aqui, e ainda mais com o Zanoni, né? Então, ele começou o programa dele em Cuiabá, a Camila, eu vi ela nascer, né? Então, passa rápido as coisas, né? Sim. E o Zanoni, assim, o que tu pede para ele, ele fala, não, vou conseguir. O Arlindo que pediu isso aí, nós já temos hoje esse controle aí, inclusive foi o Fábio, que era um consultor da Bristol, né? O Ivailton tira ele, depois que está aqui atendendo direito, ele vai para a conta direta, é complicado. Mas que deu uma mão para nós, hoje a gente sabe, mais na escariação, ou na serra também, na raspa, quanto custa por pneu, quanto gastou, o da escariação por funcionário, quanto pegou, quanto custou por pneu que aquele funcionário fez, um por um, tudo bem exato, né? Então, já tem aí nos anônimos, não sei qual que é em qual aplicativo aí, alguma coisa, mas a gente já tem tudo isso aí. O funcionário pega uma lá no estoque, tem uma pessoa que libera, assina, leva a velha, não libera sem pegar a velha, tudo controlado. E daí a gente depois tem certinho o que custou por funcionário, por pneu, tudo certinho. Uma hora que tu quiser alguma coisa, tu dá uma ligada. Tem um Alone que mexe com isso aí, nós podemos te mostrar, para ter uma ideia, né? Mas tudo começou com o Fábio, lá da Brandag, a gente não tinha esse controle, mas já faz uns 2 anos já. Então, sabe tudo certinho. É mais na escariação e na raspa, né? Onde que mais usa, né? Falou de carbide, aí tudo certinho e por funcionário. Serra, carbide, os insumos que não são aplicados no pneu, que só são usados para produzir o pneu. Todo material que usa lá na escariação ou na raspa, ele é liberado e é lançado no valor que tu comprou, tudo certinho. Tu tem que lançar lá no estoque, né? E depois ir liberando. Mas bem controlado. A pessoa só libera levando o velho lá. Que é o que aconteceu lá para trás. O Fábio veio e foi no latão de lixo lá olhar onde estavam os carbide, as coisas, Adriano. Mas tem coisa que estão jogando fora. Aí que nós começamos a olhar. Outra coisa, aí um funcionário pegar material para 2, 3. Hoje não, é o seu material. Daí eles acabam cuidando porque sabem que tem esse controle, né? Perfeito. Obrigado aí pela colaboração. Obrigada, Adelino. Bom te ver. Obrigado. Adelino está ficando velho, ele viu a Camila nascer. Ei, Adelino, quantos anos, hein? No negócio. O Ivailton viu o Adelino nascer. Não, nem tanto, Bufão. O Ivailton é mais novo que eu, nem tanto. A careca dele que é maior. Maravilha, pessoal. Bom, mais alguma consideração? Temos ainda mais alguns minutinhos. Eu queria agradecer ao Zanoni, a Camila, acho que primeiro fiquei bem feliz de ver que a Camila está trabalhando com o pai dela, acho que é fantástico isso, né? Quando o pai consegue fazer essa sucessão, é muito bom, né? Nem todos temos a sorte, né, de fazer isso,
Mas é bom quando se consegue. E dá parabéns para a Camila, né? Que ela se dedicou bastante aí no processo, né? Ela preocupada com o que ia ser apresentado, de que forma. E a gente, então, ficou muito feliz de vocês entrarem como patrocinadores da Soban, nos ajudando também a criar um pouco mais de musculatura para a gente poder desenvolver novas atividades aí que beneficiam o associado. Então, vocês estão contribuindo bastante com isso, a gente agradece muito. E o Zanoni aí, com todo o conhecimento dele, né? Então, sempre agrega bastante. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Mas entre o ótimo e o bom, às vezes o bom atende e a gente consegue resolver muita coisa, né? O ótimo, para quem tem oportunidade de poder investir mais e desenvolver, sempre volta a esse resultado, né? Isso é investimento, não é despesa, né? Mas é isso. Eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. É isso aí, é isso aí. Tem um spoiler que a gente ia dar, e não sei se a Juliane ia falar alguma coisa do spoiler. Tem, Juliane, ou não? Está autorizado? Eu acho que está autorizado. Acho que a gente pode, até Camila, Zanoni, fiquem à vontade para falar, né? A gente vem discutindo um projeto, temos uma reunião técnica, né, para a gente conversar na próxima semana. Tem mais um espacinho aqui, se vocês quiserem falar um pouquinho do projeto voltado para as pequenas e médias empresas, fiquem à vontade. Bom, esse projeto, ele vem evoluindo ao longo do tempo e através de muitas conversas, de ouvir o reformador, o nosso cliente, essas conversas que a gente teve com vocês aí da Soban, né? E daí a gente começou a se debruçar naquelas questões, assim, pô, mas vamos fazer, o cara tem que ter pelo menos uma DRE, o cara tem que ter pelo menos isso. E a gente começou a ver, ao longo do tempo, que muitas vezes não adianta você disponibilizar um local para o cara, às vezes, fazer uma DRE, porque ele não sabe o que pôr nela, né? E aí, ele diz assim, tá, mas a gente também tem o software, mas não é o nosso negócio de uma maneira geral. E aí a gente enxergou na possibilidade de uma parceria mais próxima com a associação para poder trazer essas informações ou montar uma versão do software com o olhar da Soban. E foi isso que a gente propôs para vocês. Porque a gente entende de software, né? E as pessoas, o conjunto das pessoas que compõem a associação tem um conhecimento envolvido, né, de processo, do que precisa ser feito, suficientemente para você ter um mínimo de uma configuração para que as pessoas possam tocar a vida a partir de uma única visão. Aí depois você pode trabalhar ela. E foi isso que a gente propôs, né, para fazer um trabalho em conjunto com a Soban, visando levar esse enriquecimento para os menores, vamos dizer assim. Perfeito, Zanoni. É exatamente isso. Acho que a gente, de alguma forma, puder ajudar que aqueles menores que não tenham a mesma capacidade financeira possam ter pelo menos um sistema para poder utilizar, e se isso puder ser via a Soban, a gente puder usar a estatística deles também, não dados pessoais, nem nada disso, de clientes, nada disso, mas os dados de produtividade, os dados que fazem referência ao custo da operação, vai nos ajudar a entender melhor o que está passando a rede Bandag, né? Então, essa é a ideia. Eu acho fantástico o projeto. Vamos tentar implementar, né? Não, e é importante, Richard, por exemplo, assim, visão de muitos que estão aí, que têm 20, 30, 40 anos de reforma, né, trabalhando em empresas de porte, né, respeitável, no mínimo respeitável, né, essa contribuição de vocês para que a gente possa levar um pouco para o menor, dentro de um software capaz de fazer esse processamento, eu acho que é a melhor maneira que a gente tem de melhorar o mercado.
como um todo. Totalmente de acordo. Então, a gente se coloca aí à disposição para conversar. A recapagem, para nós, ela é uma paixão. A gente é uma empresa de pneu. A gente só faz isso o tempo inteiro. A gente respira pneu todos os dias aqui, criando solução. É um cliente que traz um desafio diferente, é alguma coisa. Então, sempre é um prazer conversar a respeito disso.